Vamos falar hoje sobre o sentido da vida e como a filosofia se relaciona com isso, com essa busca por sentido. Embora a gente possa ter uma visão de que a filosofia muitas vezes se coloque como algo muito intelectual, que está sempre buscando a diferença e como superar certas visões, a filosofia nasce principalmente primeiro com uma busca de um sentido, né? Existe uma série de visões que nós podemos ter sobre filosofia, sobre como ela se desenvolve, principalmente acerca das diferenças que acontecem no Oriente e no Ocidente, né? Porque o Oriente também tem filosofia, muitas, na verdade, muitas linhas, mas vamos pegar como referência a filosofia de Sócrates, porque ela é muito representativa sobre como se desenvolvem as filosofias na realidade, né? No mundo inteiro existem certos padrões e a gente pode perceber que na vida de Sócrates ela se vai circundar, a sua atitude filosófica vai circundar certa busca por sentido, né? Que ele acaba por sintetizar, tomando para si uma máxima que estava no frontão de um templo em Delfos, chamada Conhece-te a ti mesmo, né? O chamado, a máxima era essa, né? Que dizia Conhece-te a ti mesmo, extremamente famosa, né? Extremamente necessária e quase como que um axioma das filosofias de todo o mundo, né? Podia falar do universo, mas um dia, quem sabe, quando eu conhecer o universo, eu afirme tal coisa. Mas o fato é que conhecer a si mesmo para conhecer o universo e a verdade, o universo e os deuses, essas coisas todas que estão relacionadas com esse se conhecer. Porque o sentido da vida para a filosofia está no autoconhecimento e de forma que é uma maneira de enxergar a vida humana, a alma humana como um reflexo do mundo. A maneira mais filosófica de abordar isso, inclusive, não é nem dizendo que a alma humana é um reflexo do mundo, mas que a, a alma humana é feita da mesma medida ou da mesma proporção que o mundo. Porque afirmar que a alma humana é um reflexo da alma do mundo é pensar que eles foram concebidos em separado, né? Quando, na verdade, quando a gente vai para Plotino, toda a alma ela nasce no mesmo momento, no mesmo instante, na mesma uma espécie de simultaneidade, né? E que não seria nem exatamente um nascimento, mas uma espécie de diferenciação do aspecto do uno, né? São são elementos metafísicos que são difíceis de explicar, que precisa de um grande grau de abstração, né? E que não tem uma grande utilidade não tem uma grande utilidade prática quando a gente não coloca esses assuntos encadeados, né? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Eu vou simplificar algumas coisas aqui para a gente poder prosseguir. Pensando na filosofia como essa busca de conhecimento para poder alcançar a sua identidade, né? Porque conhecer-se ele não fala homem conhece ou homem cria a si mesmo, homem inventa a si mesmo ou algo do tipo, né? Conhece a ti mesmo, ou seja, o ato do autoconhecimento, ele pressupõe que já exista algo ali, né? E não que você vai ter que formar algo ali. Então você constrói esse algo, vamos dizer assim, no tempo, tá? Mas em relação a essa atitude interna, é sempre um aspecto de conhecer algo que já existe e não algo que vai ser inventado. Então, o sentido da vida para a filosofia é encontrar esse elemento mais primordial do conhecer-se, né? E aqui algumas visões poderiam confluir e se degladiar. Mas eu penso que a visão mais antiga acaba por prevalecer, que é essa visão socrática, né, das ideias que são eternas e que permanecem
para além dos homens, né? De forma que Sócrates ele chega à conclusão de que a virtude ela existe ainda que o ser humano não exista, ainda que nenhum ser humano a utilize no seu dia a dia. A virtude existe como um parâmetro, né? Uma ideia que margeia as coisas, um referencial, né? Poderíamos chamar de arquétipo de alguma medida. Mas então Platão desenvolve essa ideia de forma magistral e cria toda uma teoria da ideia, uma teoria da imagem, né? Dessa imagem que nós perseguimos. Em geral, eu diria, afirmaria, né, que ainda que você enxergue o ser humano como outras coisas e adicione uma série de camadas que turvem essa ideia principal, do tipo, o ser humano é na verdade uma série de instintos e tal, 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 né? Ou sei lá, algo na linha de Castlevania, né? Do tipo, o que é o homem, né? Apenas um amontoado de segredos ordinários, algo assim. Ou seja, como se fosse algo que precisasse se esconder e mentir para poder se afirmar, né? Ainda que você coloque uma série desse cinismo, dessa falta de esperança do mundo moderno, isso, na visão platônica, também está contemplado, né? Porque muitas pessoas acham que Platão era um idealista de tipo romântico, né, e bobo, e isso é muito mentira, na verdade, né? Porque o Platão ele vai contemplar e vai trazer uma série de visões sobre o ser humano diferentes, tá? Muitas, muitas mesmo. E elas vão o tempo todo, só que ele não fala, não, vamos dizer assim, disseca-as todas, né? Ele nem traz teorias sobre todas elas, mas ele representa muito bem através dos seus personagens e através de suas narrativas. Então Platão é muito narratológico, né? Então ele usa muito da narrativa em seus diálogos para poder trazer essa apresentação das ideias, né? São ideias em movimento, não ideias em modo estático, que são mais difíceis de trabalharmos. Mas de maneira que quando ele vai trazendo as diferentes facetas da alma humana, a gente pode perceber os diversos caminhos que tem e como o ser humano ele empobrece muito se não está permeado por elementos valorosos, se não, ele não se desenvolve uma educação correta, né? Então, entre outras muitas coisas que Platão trata, está muito voltado para isso, né? Como você constituir uma educação favorável aos elementos mais poderosos, né, dentro do ser humano, suas virtudes, seus valores, suas capacidades criativas, e com isso você criar assim um estado de pessoas mais de excelência, vamos assim dizer. Em um certo sentido, a gente pode trazer que Platão tem uma visão aristocrática da vida e trazendo a aristocracia no seu sentido mais puro, né, que é esse governo dos melhores, né, onde ele fala que o que existe de menos abundante em nós deve governar, que no caso da alma humana, ele está se referindo à inteligência, à razão, né? Enquanto os instintos eles são multifacetados, né, praticamente infinitos, a inteligência atua sempre num sentido de unificação, né? Então, vamos fazer um pequeno retrospecto, né? Eu disse que a filosofia busca o sentido da vida na própria busca do autoconhecimento, né? Essa filosofia também pressupõe em sua origem a palavra amor à sabedoria, né? A busca pela sabedoria. E a sabedoria, eu não cheguei a falar sobre isso, mas pressupõe um domínio assim total das nossas potencialidades, tá? E talvez por isso que Platão se desenvolva ou se volte para essa visão mais aristocrática da vida, onde tudo parece estar buscando uma melhor versão de si, por que não? Né?
que através disso nós temos o complemento perfeito para o que eu falei agora há pouco sobre os arquétipos, porque os arquétipos são essa visão mais perfeita, uma imagem, melhor dizendo, mais clara daquilo que se quer ser. Então essa imagem, essa busca por essa imagem, por essa projeção que se faz, e até em certo sentido Platão poderia dizer que a ideia, na verdade, que se projeta no mundo, né, como o amor que se projeta nos jovens em vários níveis, nós buscando essa ideia, ao vislumbrarmos, queremos ir nessa direção. Então, o sentido da vida para a filosofia está em encontrar essas figuras e segui-las. Isso eu poderia afirmar que todas as filosofias estão nessa busca, né? No geral, ainda que você pegue esse panorama moderno, né? Por quê? Por que eu afirmo isso? Porque sempre está em responder, né? Toda a filosofia se presta em responder certas perguntas que nós podemos dizer que são perguntas definitivas ou viscerais, talvez, na falta de um termo melhor, né? Quase como uma decisão crítica, né? Dos filmes, que te afasta de outras coisas, ou seja, definir qual o caminho a se seguir vai te afastar completamente dos outros caminhos, né? Então, essa construção, vamos dizer assim, de uma decisão que é capital, né? É o que caracteriza uma filosofia ser uma filosofia, né? Então, por exemplo, esses dias tem alguns filósofos que eu estou precisando estudar para trazer mais aqui para o canal, né? Como eu ultimamente tenho falado muito sobre potência, né? Porque eu vi alguns conteúdos, vídeos relacionados também a Nietzsche e algumas coisas assim, nesse desenvolvimento da potência, da capacidade de ação. E tem outros que são outros bem famosos, né? Do tipo Camus, com o mito de Sísifo, ou o absurdismo, onde alguém falou que a única decisão importante é saber se você deve, né, se agora, né, ou esperar que a morte chegue, né? Ainda assim, ainda que isso se resuma a um simples ato que termina toda a vida da pessoa, né? Isso ainda te afasta. Você não pode, né, atentar contra a sua própria vida e não simultaneamente, né? Tomar um caminho invalida o outro totalmente. Então, toda a filosofia se baseia em encontrar certos paradigmas e escolher por eles em detrimento de outros, tá? Então, quando eu falo que Platão tem uma visão aristocrática da vida, ele faz o seguinte: ele percebe todo o panorama humano, vê e divide, inclusive, a alma humana em três partes, que é o corpo dos desejos, o corpo das emoções, né, sentimentos, e o corpo da razão, né? Uma alma dividida em três partes. E justamente essa tripartição da alma é o que constrói grande parte da filosofia ética de Platão, porque ele vai dizer que nós somos como uma espécie de governante de nós mesmos que precisamos aprender a colocar ordem na casa. O corpo não pode ficar vagabundo, o corpo não pode ser um corpo frágil, né? O corpo não pode ser um corpo debilitado, assim como os desejos, eles precisam ser medidos em alguma forma, né? Acho que eu não falei instintos, mas os instintos precisam ser controlados e os desejos eles precisam ser direcionados, enquanto a razão precisa se voltar para
o peso das ideias, né? Ou seja, ele precisa se voltar para uma contemplação. E ao se voltar para essa contemplação, ele consegue aplicar, no caso, a justiça, nesse caso. Então, muito da filosofia platônica se constrói em torno da observação do ser humano em seus níveis mais profundos, né? Níveis espirituais, e percebendo que essas coisas são necessitam de um governo, né? E tá, vamos lá, né? Vamos então pegar uma figura final, vamos dizer assim, que seria esse sábio, né? Esse sábio ou esse rei, esse governante filósofo, né? Que é esse rei filósofo, e ele vai ser o nosso arquétipo, ele vai ser a nossa representação, não, a nossa referência, nosso referencial, e vamos buscá-lo, né? Então, em certa medida, eu poderia afirmar também que toda a filosofia busca um referencial, certo? E olha como a gente está construindo uma coisa interessante aqui, porque eu coloquei que toda a filosofia busca o autoconhecimento, né, em alguma medida. Toda a filosofia busca também tomar certas decisões que vão afastar de outras coisas, e, coroando essa construção, toda a filosofia busca um referencial. Eu posso afirmar categoricamente que todas fazem isso. Todas as que sejam que realmente busquem, que dê para se aprender alguma coisa, tá? Que não seja bobajada, não seja palavrório, que não seja simples autoajuda barata. Nada contra a autoajuda, eu acho até que em muitos casos ajuda mesmo, mas muitas da autoajuda vendida é bem furrequinha, né? Bem coisa de, né? Bem barata, assim, para você se sentir bem por isso mesmo e acabou, né? Então, assim, essa busca pela felicidade que Aristóteles vai depois, de certa forma, sintetizar, né, em sua obra, ela vai se constituir através de todos esses pontos que eu coloquei aqui, que eu vim, na verdade, conversando com vocês, partindo de um simples princípio. Toda filosofia busca se conhecer, né? Isso é algo que todas fazem. Toda filosofia implica em uma autoconsciência, em uma atitude moral, né? Da nossa ação, nosso desejo de ser melhor. Em outras palavras, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, a gente precisa da busca da perfeição para que a gente se construa enquanto pessoas mais dignas de ter essa alcunha, né, de ser humano, né, de poder se chamar de criatura de razão. Mas até a perfeição precisa ser medida, né? Então precisamos encontrar esse governo, esse ajuste. Então o processo de aprimoramento, né, e da busca por essas imagens perfeitas vai se dar ao longo de um longo processo de buscar qual a nossa finalidade em vida, né? E justamente a filosofia conversa com o sentido da vida, porque dá ao sentido da vida não algo que seja gostoso, né? Algo que seja prazeroso, ou que seja fácil de ser executado, né? A filosofia conversa com o sentido da vida porque está a todo custo buscando encontrar um caminho perfeito e que seja válido para todos, tá? Aí eu deixo com você se isso é algo que é possível ou não, tá? Porque eu acho que, independentemente de qualquer coisa, né, de ser válido a todos ou não, o exercício, né, essa busca é muito importante para que a gente possa
entender mais a vida que se desenha ao nosso redor. Da minha parte, eu diria o seguinte: certos referenciais, como a verdade, a justiça, a beleza, num sentido mais profundo, né? Não a beleza da visão, por exemplo, a beleza dos sentidos, ela realmente é enganosa, né? O que é bom, né? A bondade, enfim, o que a gente poderia chamar de arquétipos na visão de Platão. Esses elementos, eles são sim o mesmo e o bom e o melhor para todos nós. Mas a maneira como vivemos se ajusta em cada etapa da vida e em cada pessoa é diferente, né? E isso já está contemplado dentro da visão platônica, tá? Embora muitas pessoas não percebam isso. Daí a confusão que se faz muitas vezes de dizer que Platão e Aristóteles estão discordando, né? Quando na verdade eles discordam muito pouco. Mas eu poderia dizer aqui, né, de forma meio sem humildade, que avaliando que o que Aristóteles fez foi buscar, né, nessa visão da potência, né, do que eu acabei de explicar, né? Você tem um ideal, algo a ser aplicado, mas isso vai diferenciando, né, essa aplicação para cada pessoa. Aristóteles buscou compreender isso de uma forma mais didática, né? E ao fazê-lo, acabou tomando muito essa visão mais potencialista, né? Ou seja, de que a gente tem a potência e o ato, né? E que na vida vamos atualizando, né? Nossas capacidades, né? Nossas potencialidades e tornando isso em ato. Ato seria, vamos dizer assim, a vivência daquilo, né? Enquanto a potencialidade é o poder fazer, né? De forma muito simplificada. Deixa eu ver. Vou falar aqui de uma forma bem simplório, né? Caso eu toco violão, não estou tocando violão agora, né? Então, quando eu falo eu toco violão, essa frase tem dois sentidos diretos que podem ser assumidos, que é eu toco violão, ou seja, neste momento eu estou tocando violão. Isso é tocar, está em ato, ele está acontecendo. E eu toco violão, no sentido eu tenho o potencial de tocar violão, né? Se a linguagem fosse algo tão denotativo, tão preso assim, tão rígido, eu só iria falar corretamente se eu dissesse eu posso, ou eu tenho o potencial de tocar violão, ou eu sei tocar violão, né? Mas se eu falo eu toco violão agora, a frase não deixa de estar errada só porque eu não estou fazendo neste momento, entende? Então a linguagem já carrega com isso um pouco de filosofia também. Mas enfim, fugir um pouco aqui do tema para trazer isso, mas para dizer que Aristóteles e Platão eles conversam muito. Só que Aristóteles ele está muito voltado para a aplicação vivencial de uma série de coisas. Eu poderia dizer, mas aqui eu estaria especulando, né? Que a aplicação prática de Platão, ela se deve muito à visão aristotélica da vida também, né? Porque a construção de algo diário que, tendo em vista um modelo a ser seguido, foi algo que foi muito trabalhado por esses filósofos de linha potencialista, né? Claro que a coisa foi caindo para uma espécie de pessimismo e com a busca de realização de de uma realização pessoal mais grosseira, né? Mas que
com Aristóteles você tem como que uma espécie de busca por solucionar um quebra-cabeça da vida diária, né? Porque assim, a pessoa comum, né? Sei lá, o pessoal gosta de falar de padeiro, né? Sei lá, o Joaquim padeiro, né? Sei lá, coitado dos padeiros, o que é que ele tem a ver com isso? Mas enfim, a pessoa mais comum, ela não está muito preocupada com a questão da justiça na sua alma. Ela não está muito preocupada com se o universo, ao ser concebido, ele foi feito assim de maneira una, né? Ou em partes, ou quais foram as primeiras realidades que foram concebidas no pensamento de Deus. Mas ela está muito preocupada em saber se é correto, né, falar de uma forma ríspida com certas pessoas ou não. Ela está preocupada em alguma medida ser alguém melhor, em ser um bom pai. Ela está preocupada em ser um bom parente, um bom irmão. Ela está preocupada em fazer as coisas de maneira lícita, né? Ou seja, de forma que não prejudique os demais o seu crescimento, vamos assim dizer. A gente poderia dizer que as pessoas comuns estão muito preocupadas com isso, com essas coisas mais simples da vida, em como viver melhor, como viver mais feliz, como ter melhores relações. Tudo isso que eu estou falando aqui, que é de simples concepção, mas é de difícil vivência, difícil aplicação. Então, com a entrada de Aristóteles no mundo das obras filosóficas, eu acho que a gente tem uma discussão grande sobre essas coisas que são muito válidas e muito necessárias, porque muitas das vezes a gente, como eu já falei em outros vídeos também, se a gente vive num processo muito mental, a gente acaba por justificar as nossas maluquices, né, as nossas loucuras. Então, a gente vai criando uma vida alucinada, né? Mas a gente não percebe isso, porque a gente está muito afastado da vida real. Então, o que acontece conosco? Fantasia, né? A gente fantasia uma vida que não existe. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo agora. Mas acho que já tá bom por hoje. Que eu consegui chegar aqui a esse processo de expondo as ideias, né? A esses 3 pontos principais sobre a filosofia e a sua relação com o sentido da vida, né? A filosofia busca conhecer-se, né? A filosofia tem como pressuposto decisões críticas, ou seja, eu vou tomar um caminho que vai invalidar outros caminhos na medida em que eu afirmo esse caminho, né? É como se uma bifurcação, né? Como é que fala isso? Esqueci. Mas tem uma divisão no caminho, né? E toda a filosofia tem um modelo de perfeição que se segue, né? E com isso nós temos aí a busca pelo nosso sentido da vida, encaixando nisso tudo. Porque o sentido da vida vai te levar de um ponto A para um ponto B, né? Ou seja, um ponto que você vai passar e nesse caminho vai te pressupor, vai te impor, de certa forma, certas mudanças para que você possa continuar caminhando. E ao passar por essa transformação, né, vamos chegar do outro lado e vamos encontrar o sentido que nós buscamos, né? Enfim, então a filosofia como sentido de vida tem esses 3 pilares, né? Então estão relacionados com isso, com um certo encontrar uma realidade superior de respostas que sejam universalmente válidas, tá? Eu acho que esse tema é muito profundo e eu poderia
abordar outras versões, outras visões acerca disso. Caso você queira, deixa um comentário aqui embaixo. Nós vamos ficando por aqui. Tchau, tchau.